participou hoje. Então, essa gravação ela serve mais para quem não participou hoje, ou até você que está participando e quiser rever a aula, vai ficar disponível ali no nosso grupo de WhatsApp, essa gravação, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Pinheiro, eu sou um cientista ambiental que está ajudando a Associação das Mulheres em Ação de Jequiá da Praia, a MAGE, a pensar um pouco assim de como lidar com a reciclagem, né, dos resíduos da exploração do siri, caranguejo e camarão. Então, esse é o nosso propósito aqui de estar hoje com essa aula, né, com a professora Bruna. Esse curso ele vai ocorrer todos os sábados de março, né? Então, esse sábado começamos e acabamos no último sábado, dia 31. Serão 5 encontros, né? Onde a professora Bruna vai trazer, em cada encontro, uma etapa aí do aprendizado de pensar o beneficiamento desses siris, né? Desses caranguejos, desses camarões, né? Os crustáceos, né? Que a gente chama. E, e aí Encerrada, era ali, ó. eu vou Ai, pedir as duas. eu vou pedir a gentileza das pessoas desligarem o microfone para ficar em silêncio aqui na sala. E, lógico, você pode ligar na hora que você quiser falar, você dá uma ligada, só para a gente manter um silêncio aqui, tá bom? Então, a ideia são esses 5 encontros, né? Do sábado, a partir das 4 horas da tarde, onde a professora Bruna vai trazer um conteúdo sobre esse beneficiamento. Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Então, quem está participando aqui do treinamento deve ter recebido uma mensagem. Dentro dessa mensagem tem esse link do Zoom. Então, essas 5 aulas vão ser o mesmo link, tá? Não vai mudar o link, sempre vai ser o mesmo endereço no Zoom. E nós temos, então, um grupo de WhatsApp para quem não recebeu ainda, ou para quem não entrou ainda, favor, entrar lá para facilitar a nossa comunicação ao longo da semana. É ali, nesse grupo de WhatsApp, onde eu vou colocar as gravações, onde a professora Bruna está lá para tirar as dúvidas que vocês vão ter, né, nessas tarefas que a gente está chamando de intermódulo, né, entre, né, os encontros. E então é isso, tá bom? Vou passar aqui para a Bruna se apresentar e daí a gente dá mais um pouquinho de notícias aqui. Bruna, com você a palavra. Então, boa tarde novamente, pessoal. Meu nome é Bruna. Para quem não estava no intercâmbio do outro dia, então, vou me apresentar. Eu sou doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande e trabalho desde 2010 com essa temática de reaproveitamento dos resíduos, sejam eles oriundos, então, das cascas de siri, caranguejo ou camarão, e transformação desses resíduos em produtos de elevado valor agregado. E hoje, então, nós vamos começar a conversar sobre o que é quitina, sobre o que é quitosana, sobre os benefícios da quitina e da quitosana. Para quem estava lá no intercâmbio, a gente vai acabar repetindo alguns pontos, porque é muito importante o entendimento disso. E também, como eu sei que algumas pessoas não participaram do intercâmbio, então eu vou estar introduzindo esses conceitos para que, a partir daqui, todo mundo esteja no mesmo patamar, tá bem? Qualquer coisa, se não estiverem me ouvindo bem, é só me avisar, tá? Vou compartilhar aqui. Mas, meu Deus. Bruna, Alguém pode me confirmar? Claro, pode falar. Está projetando. Deixa eu só fazer um pedido para as pessoas desligarem os microfones para a gente ter um pouquinho de silêncio aqui. Se quiser falar alguma coisa, você volta a ligar o microfone, tá bom? Então, só um segundo, Bruna, vou tirar esse barulhinho para a gente não ter muita interferência na sua fala.
E o último recado que eu dou, né? Se as pessoas que estão aí sem microfone, não estão conseguindo falar, escreve lá no chat, né? Que a gente, quando ela concluir a apresentação, eu posso fazer a leitura do chat ali, tá bom? Então, Bruna, pode continuar. Obrigado. Então tá. Então hoje nós vamos começar o nosso curso de desenvolvimento de produtos de elevado valor agregado a partir dos resíduos de crustáceos. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver os benefícios e possíveis aplicações da quitina e quitosana, abrangendo então o que é a quitina, o que é a quitosana, qual é a diferença entre a quitina e a quitosana, por que a quitina e a quitosana são tão importantes e quais são os produtos comercializados atualmente contendo quitosana. Como eu falei para vocês, muitos desses conceitos eu já trouxe lá no nosso intercâmbio. Mas como eu sei que muita gente que está aqui hoje não participou do intercâmbio, eu vou acabar repetindo para que todo mundo então possa entender o que é quitina, o que é quitosana e estar preparado então para depois sair falando sobre isso. E bom, para começar então, o que é a quitina? A quitina ela é uma fibra alimentar insolúvel, assim como a aveia que a gente consome no nosso dia a dia. E o que significa ser uma fibra alimentar insolúvel? Significa que quando a gente ingere, quando a gente consome, seja a quitina na sua forma pura ou incorporada em algum alimento, ela não se desmancha, ela não se dissolve no nosso estômago. Então, por isso que ela é chamada de fibra alimentar insolúvel. E a quitina, então, ela acaba agindo como se fosse uma esponja, absorvendo a água lá do nosso organismo e aumentando de tamanho. E por ela ter essa característica, ela acaba nos dando aquela sensação de saciedade e ajudando no bom funcionamento do nosso intestino. E antes, então, ainda de ser excretada, ela ainda se abraça a parte de carboidratos que nós consumimos juntamente, fazendo então com que parte desses carboidratos não sejam absorvidos pelo nosso organismo. Então, por isso que se fala que o consumo de fibras também pode ser uma estratégia para auxiliar no emagrecimento, desde que aliado a uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos. E bom, aqui eu trouxe para vocês um experimento muito simples para tentar mostrar para vocês como que funciona lá no nosso estômago. Então aqui nós temos a quitina e aqui para simular a acidez então do nosso estômago, eu coloquei vinagre. Então aqui eu estou adicionando um pouquinho de quitina nesse vinagre para estar simulando essa acidez que nós temos no nosso estômago. E como vocês podem ver, a quitina ela não se desmancha, mesmo nessa acidez do nosso estômago. E por isso, então, que ela é essa fibra alimentar insolúvel, que vai ajudar nesse bom funcionamento do nosso intestino. E bom, de onde que vem a quitina? Lá na nossa próxima aula, nós vamos estar conversando melhor diversos seres vivos que contêm quitina. Mas trazendo então aqui para o nosso contexto de hoje, a quitina está presente na carapaça de crustáceos, como cabeça e casca de camarão, na carapaça então de siri, caranguejo e lagosta. A quitina está presente nessa parte externa, nessa parte aqui mais dura, mais rígida, justamente porque ela, juntamente com outros componentes, ajuda na proteção desses seres vivos. E bom, agora que a gente conversou um pouquinho sobre quitina, nós vamos conversar um pouco sobre quitosana. E afinal, o que é a quitosana? A quitosana, diferente da quitina, é uma fibra alimentar solúvel, ou seja, quando nós ingerimos a quitosana, seja ela pura ou em algum alimento, ela se dissolve lá na acidez do nosso estômago, ela se desmancha. Então, isso acaba trazendo outras características. Uma coisa que é medicamento para ela. Oi? Alguém fez uma pergunta? Eu acho que é um microfone que vazou. Pode seguir. Ah, tá. Então tá.
Então, como a quitosana ela tem essa característica diferente da quitina, de se dissolver, de se desmanchar na acidez do nosso estômago, ela acaba tendo outras características, sendo que nesse quesito alimentar, uma das principais, então, características dela é se abraçar às gorduras dos alimentos que nós ingerimos juntamente com a quitosana. Então, a quitosana ela acaba reduzindo essa absorção de gordura pelo nosso organismo, auxiliando, então, também no emagrecimento, mas eu sempre gosto de pontuar, né, que a quitosana sozinha ela não faz milagre, e isso é sempre aliado a uma alimentação equilibrada e à prática de exercícios. E por ter essa característica, então, de reduzir a absorção de gordura, a quitosana também reduz o colesterol LDL, que em excesso é considerado aquele colesterol ruim, já que ele pode, então, provocar doenças cardiovasculares e AVC. A quitosana ela também tem outras características, como ação anti-inflamatória, o que também acaba auxiliando na prevenção de tumores, e ela também tem ação pré-biótica. Essa ação pré-biótica é como se a quitosana fosse um alimento muito nutritivo para os micro-organismos que vivem lá no nosso intestino. Então, a quitosana ela também acaba auxiliando no bom funcionamento do nosso intestino, com uma ação diferente da quitina. E aqui eu fiz também um experimento muito simples para mostrar para vocês, de forma similar com o que eu fiz com a quitina. Aqui, então, nós temos a quitosana e aqui nós temos o vinagre para simular, então, a acidez do nosso estômago. E como vocês podem ver, diferente da quitina, a quitosana ela se dissolve, ela se desmancha nessa acidez. E ocorre justamente o mesmo efeito lá no nosso estômago, que também é ácido. E de onde que vem a quitosana? Bom, a quitosana ela não existe naturalmente. Nós temos que produzir ela a partir da quitina. Então, para ter quitosana, nós temos que transformar a quitina em quitosana. E isso nós vamos ver também no segmento desse curso, lá na aula 4. Na aula 3, nós vamos ver, então, como obter a extração de quitina, e na aula 4, nós vamos ver como transformar a quitina em quitosana. E, bom, aqui eu trouxe para vocês algumas das aplicações da quitosana. Uma delas eu já falei para vocês, que é o suplemento alimentar, então, para auxiliar, então, na redução da absorção de gordura e do colesterol, mas a quitosana ela pode ter diversas outras aplicações, como, por exemplo, em pasta de dente e também naquela resina que é utilizada para a restauração de dentes, já que a quitosana ela tem uma ação antimicrobiana, então ela auxilia na prevenção e até mesmo no tratamento de cáries, que se essas cáries não forem tratadas, depois elas vão resultar em diversos problemas periodontais, levando até mesmo à perda do dente e problemas ósseos. Então, a quitosana ela pode ter essa ação muito interessante. A quitosana ela também pode ser utilizada no desenvolvimento de curativos, já que ela auxilia, então, no tratamento de feridas e queimaduras. A quitosana também pode ser utilizada como implante para regeneração óssea, porque ela auxilia no crescimento de células que vão ser importantes, então, para provocar essa regeneração dos ossos. A quitosana ela também pode ter ação farmacêutica no desenvolvimento de medicamentos, com um diferencial, então, de fazer com que esses medicamentos sejam direcionados lá para o alvo deles, fazendo, então, com que haja menos efeito colateral desses medicamentos e também fazendo com que eles sejam mais eficazes. Um exemplo disso seria os quimioterápicos, que todo mundo sabe que tem diversos efeitos colaterais. Então, a quitosana, sendo utilizada como revestimento, poderia reduzir esses efeitos colaterais e ainda fazer, então, com que o medicamento seja mais eficaz. Uma outra propriedade da quitosana também é em cosméticos, porque a quitosana, ela se adere muito bem, tanto à nossa pele quanto ao fio do cabelo, fazendo, então, com que haja uma manutenção da hidratação da nossa pele, do nosso fio.
E, além disso, ela também combate os radicais livres, fazendo com que ela tenha uma ação anti-idade, auxiliando, então, na prevenção daquelas linhas de expressão. E uma outra propriedade também muito interessante da quitosana é quando ela é utilizada na fabricação daqueles filmes plásticos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Esses filmes plásticos com quitosana pode fazer com que os alimentos durem bem mais, já que a quitosana ela combate aqueles micro-organismos que são responsáveis por apodrecer os nossos alimentos. E bom, aqui eu trouxe para vocês então os produtos que são comercializados no Brasil contendo quitosana. Atualmente nós temos apenas os suplementos alimentares, que foi o que eu mais conversei com vocês no início da nossa aula de hoje. E só para vocês terem uma ideia do custo, essas cápsulas, então, elas têm um valor de 70 centavos a R$ 1,80. É claro que esse valor varia bastante conforme a concentração, marca e estabelecimento. Mas, como vocês podem ver, o custo dessas cápsulas não é alto, em que um pote de 60 cápsulas de 350 miligramas custa em torno de R$ 15 a R$ 40. E esse valor, que não é tão alto, ele se dá principalmente ao fato de que os suplementos alimentares, de modo geral, não utilizam a quitosana na sua forma pura. Então, isso acaba aumentando bastante o custo-benefício das empresas. No entanto, né, por um outro lado, a quitosana e até mesmo a quitina, na sua forma pura, elas apresentam um valor de mercado muito maior, em que a quitina mesmo, dessa marca Sigma, é comercializada atualmente com um valor de aproximadamente R$ 10 a grama, enquanto que a quitosana é comercializada com valor de aproximadamente R$ 13 a grama. Então, um pote desses de 50 gramas custa em média R$ 500 de quitina e R$ 650 de quitosana. Como vocês podem ver, é um valor bem alto, mas tanto a quitina quanto a quitosana, na sua forma pura, tem um valor bem elevado de mercado, porque as universidades e centros de pesquisa, eles precisam da quitina e da quitosana na sua forma pura para poder conduzir as suas pesquisas. E por isso, então, que ela acaba tendo esse valor agregado muito maior. E aqui eu trouxe para vocês, para curiosidade, outros produtos que já são comercializados contendo quitosana em outros países. Então, nós já temos shampoo, condicionadores, justamente por ter essa ação que eu comentei anteriormente, de ajudar na manutenção da hidratação de água nos fios. Nós já temos também, então, cosméticos, por ter essa ação na pele. Pasta de dente, então, para auxiliar na prevenção de cáries. Nós já temos roupas, principalmente meias e até mesmo camisetas de esporte, para auxiliar, então, a reduzir aquele odor provocado pelo suor. Nós já temos também alguns produtos, né, para animais, também para auxiliar a evitar o odor característico, e também já é possível encontrar em outros países curativos contendo quitosana, justamente pela ação da quitosana que ajuda, então, no tratamento das feridas e queimaduras. Então, aqui eu estou trazendo para vocês quais são as empresas produtoras de quitosana no Brasil. De acordo com as minhas pesquisas, atualmente nós temos apenas uma empresa produtora de quitosana no Brasil. O restante da quitosana que chega aqui, ela é importada, principalmente da China. Então, a empresa que nós temos aqui no Brasil seria essa Originares Biotech, que ela foi fundada em 2017, e em 2020, então, ela foi incorporada ao grupo Patens. Ela é de Itarema, no Ceará, e de acordo com a empresa, eles têm uma capacidade de produção de 5.000 quilos de quitosana ao mês. E aqui, então, eu trago para vocês, né, por que, então, extrair quitina e produzir quitosana? Nós temos principalmente o apelo ambiental, no primeiro momento. Por quê? Porque nós não podemos descartar os resíduos de crustáceos, como siri, caranguejo, moluscos, enfim, na encosta de rios, na areia, no mar, porque isso acaba causando um desequilíbrio ao longo dos anos que vai afetar as espécies que vivem ali e, com o tempo, também vai ser responsável por gerar diversas doenças.
Então, como uma alternativa, nós podemos aproveitar esses resíduos, extrair quitina, produzir quitosana e, com isso, então, ter uma alternativa de renda. E aqui, então, vou fazer um resumo da nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje, então, nós vimos, né, o que é quitina, o que é quitosana. Nós vimos que a quitina é uma fibra alimentar insolúvel, que não se desmancha, que não se dissolve no nosso estômago e ajuda no bom funcionamento do nosso intestino. Diferente da quitina, nós vimos que a quitosana é uma fibra alimentar solúvel, então que se desmancha no nosso estômago, auxiliando então na redução da absorção de gordura e também do colesterol. Nós vimos então também um pouquinho sobre as matérias-primas utilizadas para a extração de quitina e nós vimos então diversas aplicações que a quitosana pode ter. Algumas que já são exploradas pelo mercado e outras que ainda não são. E bom, o que nós vamos ver nas nossas próximas aulas? Na nossa próxima aula, nós vamos ver os tipos de matérias-primas para a extração de quitina. Na nossa aula 3, nós vamos ver, então, todas as etapas da extração de quitina, adaptada a uma realidade caseira, para que vocês possam fazer em casa. Na aula 4, nós vamos ver, então, como transformar a quitina em quitosana, de forma também adaptada à realidade caseira. E na nossa última aula, nós vamos fazer uma retrospectiva de todos esses assuntos e nós vamos ver também como reutilizar o resíduo da produção da quitosana para a produção de sabões e sabonetes. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E agora, então, vamos para as dúvidas e comentários. Aí você tem que concluir a projeção aí, Bruna, por favor. Sim. Agora Sim, né? Isso, muito obrigado, viu, Bruna? Eu vou, antes da gente ir nas perguntas aí das pessoas, eu queria passar a palavra para a Luquinha, a Eliane, que é da associação aí de Jequiá, se apresentar e contar um pouquinho nessa trajetória aí do beneficiamento, né, dos resíduos. Luquinha, você já está aterrissada aí já? Acho que travou o vídeo. Consegui Acho que travou agora. o vídeo do... Ah, tá. Boa tarde, gente. Esses dias foi uma correria danada, mas graças a Deus cheguei a tempo, né? E assim, gente, parabenizar, né, para toda essa equipe que está aqui nessa reunião. E assim, eu estou muito feliz, viu, gente. Não, eu, aliás, não me apresentei, a correria foi tanta que eu estou assim aérea. Eu sou Eliane, né, muito conhecida como Luquinha. Eu sou pescadora, sou presidente da Associação Amage. Eu sou também, aliás, a grande liderança daqui do povoado da nossa região e daqui de Jequié da Praia. E assim, eu estou muito feliz por esse curso, ele por não ser, olá, não ser, gente, eu estou nervosa de tanta correria. Tanta correria de ontem para cá, mas estou indo bem, graças a Deus. Apesar de não ser presencial, né, porque a professora Bruna vai estar trabalhando, está na muita correria, então, assim, sendo online, abriu um leque muito grande, viu, gente? Eu estou muito, muito feliz mesmo, porque muitas de vocês, de muitas resex, de muitas organizações, vão estar participando desse curso, e se fosse presencial, não ia acontecer isso, né? Porque quem era que ia pagar tanta passagem aérea para tantas mulheres e homens também, né, participar desse curso? Então, como é assim, online, vai dar oportunidade para todas vocês e que todas aproveitem o curso e depois coloquem ele em prática
Da mesma forma que eu aprendi em Pernambuco, através de curso de elaboração de projeto, né, que hoje a gente, graças a Deus, estamos assim, bombando no sucesso através desse projeto do Siri. Então, se todas colocar em prática, então eu creio que o ambiente vai agradecer muito. E no próximo mês a gente vai ter o seminário do Siri, e quem tiver vontade de vir em condição, todas estão sendo convidadas, viu, gente? Muito obrigada, professor. Tudo bem, Luquinha. Ah, Então, Bruna, deixa eu então começar aqui a sequência de perguntas aqui para você ir respondendo aí. As moças que quiserem fazer pergunta também se inscreve, põe lá no chat. Então, quer dizer o seguinte, Bruna. Então, se eu tenho ali resíduos de siri, resíduos de caranguejo, de camarão, então eu posso produzir quitina e quitosana. Confere? exatamente. A gente tendo esses resíduos de crustáceos, a gente já tem ali a quitina, que na nossa próxima aula a gente vai conversar um pouco mais também sobre o que mais que a gente tem nesses resíduos, né? Porque não é só quitina, tem mais coisa ali. Mas a gente então pode, se a gente quiser, a gente pode tirar essas outras coisas que tem ali e ficar somente com a quitina. E depois, se a gente quiser, a gente ainda pode transformar essa quitina em quitosana. Aí na nossa próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre essas possibilidades. Tá, então é só para. É porque os nomes meio feio, né? Eu acho que da gente nunca ouviu falar Exatamente. esse nome. Então, assim, quitina Exatamente. é aquela parte dura lá do casco, né? Isso, a quitina e o carbonato de cálcio, normalmente, né? Elas são responsáveis por aquela parte dura, que dá aquela resistência ali nas carapaças ali dos crustáceos. Ó, a Viviane está perguntando se no Aratu também tem, né? Eu acho que Também tem, tem. né? Na verdade, a Uhum. quitina, pessoal, esse casco duro aí, é praticamente até os insetos têm, né? Os insetos têm também. Esse casco duro, né? Beleza. Professor Exatamente. Sandro, Então vamos para as perguntas aqui. Vamos lá. Sandro, vamos lá, Sandro. Bruna, Pode falar. uma dúvida para antecipar. Essa relação de quitina e quitosana por quantidade de quilo assim, de casca, tem uma proporção? Tem. Aí, assim, a quitina, ela varia bastante de acordo com a espécie que a gente está trabalhando. Mas seria em torno de 20 a 30% de quitina, que nós temos, então, ali no siri, caranguejo. E depois, né, quando a gente vai transformar a quitina em quitosana, a gente tem um rendimento médio ali de 55%. Então, seria a metade disso depois que a gente vai conseguir transformar em quitosana, mais ou menos. Sempre tem uma perda, né, Bruna? Sempre tem uma perda. Você vai Exatamente. Quanto mais a retirando, gente né? avança, E é aí, ó, bem tem isso. duas perguntas aqui no chat, Bruna. Aí é o seguinte, ó. A sapecuara também tem essa quitina? É um caranguejo, né? A sapecuara. Você pode dizer aí, Joilton, mas assim, tudo que é crustáceo, né, Bruna? Exatamente. Os crustáceos têm, moluscos têm, insetos têm, e até na próxima aula eu vou querer até saber um pouquinho mais de vocês, de outras fontes que vocês podem também achar interessante, que daí lá na minha aula 3 eu quero trazer para vocês as quantidades que a gente tem que usar dos produtos, né, adaptado a cada uma dessas matérias-primas. Mas sim, então, se for crustáceo, se for molusco, se for inseto, né, que não, eu sei que não é a realidade, não é bem a realidade de vocês, nós vamos ter quitina. E concha de marisco? A Gracilda está perguntando aqui. Concha de marisco. Também tem quitina. Ela acaba tendo uma proporção maior de minerais, mas ela também tem quitina. Até mesmo as escamas de alguns peixes também têm quitina. Então, essa quitina ela está presente em muita coisa. E aí a Júlia está perguntando, mas aí se eu cozinhar ele, também vai ter quitina? Né? O crustáceo cozido? Tem quitina. A diferença só é que a gente tem que pensar só na aplicação final que a gente quer dessa quitina.
Se a gente quiser uma quitina pura, com valor alto de mercado, aí o ideal é não cozinhar. Mas se a gente quiser uma quitina para introduzir em algum alimento, aí não tem problema. Então vai depender assim do que a gente quer como produto final. Mas a gente não perde a quitina ao cozinhar ela. A gente não perde. Ela é bem resistente. Você me ouve? Sim, sim. Oi, Carla, pode Boa falar. noite. Consegui resolver aqui meu som. Muito bom esse curso, né? Eu aqui na Bahia, no órgão estadual, a gente faz a fiscalização do defeso, né, do caranguejo e do gaiamum, e é uma oportunidade muito grande de aprender um pouco mais para poder estar orientando, né, e levando projetos para as comunidades, né, para as marisqueiras. É muito bom, parabéns, viu? Eu queria entender um pouco, porque esse projeto, eu acho que talvez eu não tenha pego no começo, mas o projeto está sendo realizado aonde? Eu não sei se é no Pará, não sei. Obrigado, Carla. E, Posso ajudar? Pode perguntar. não, oi? Pode continuar a sua pergunta. Tá. E aí eu queria saber que depois de extraído, né, essas substâncias, como é? Vocês comercializam de que forma? Precisa ter uma empresa regulamentando? É uma associação? É fácil ou é só para o consumo próprio daquelas pessoas que estão extraindo? Era isso. Tá, eu vou começar respondendo a... Ah, tá. Deixa o professor Marcos responder a primeira parte, depois eu respondo a segunda. Tá bom. Carla, esse projeto começou com a Associação das Mulheres em Ação da Resex Marinha da Lagoa de Jequiá da Praia, que fica em Alagoas. É uma Resex Marinha de semibio, e a moça que se apresentou aqui, a Luquinha, ela sempre teve muito incômodo com os resíduos, né, que cheira forte, né, estava destruindo a lagoa delas. E elas escreveram um projeto para pensar esse beneficiamento. Depois que a Bruna falar, a gente pode pedir para as moças de Jequiá falar um pouco mais. Mas elas começaram a fazer adubo, né? Elas coletam esse resíduo, moem, acrescenta ali uma cama de frango e aí isso é vendido como adubo, tá? Então, depois a dona Eliane aqui, a Luquinha, pode explicar melhor. E aí a gente pensou, não, vamos mudar. A gente começou a estudar, né, junto com elas, essas alternativas, e nós chegamos na professora Bruna, que ela tinha já dado esse curso de quitina e quitosana para um grupo de mulheres lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né, Bruna? Depois você me confirma isso. E aí a gente encontrou a professora Bruna, falou, não, vamos levar ela para Jequiá da Praia, para ela ensinar essas moças também. Aí escrevemos um projeto para o Fundo Casa. Então, quem está financiando, vamos dizer assim, essa iniciativa o financiador, chama Fundo Casa, que tem uns editais muito legais assim para comunidades, associações, né? E aí, assim, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o curso de forma presencial, mas a gente, de forma virtual, tem esse benefício aí que a Luquinha falou, né? Da gente estar desde do Marajó até o Rio Grande do Sul aqui, com participação de várias pessoas, né? Então, e aí só para concluir a minha fala, dentro desse projeto, nós vamos realizar em abril um seminário em Jequiá da Praia. Então, esses encontros, esses cursos virtuais estão servindo para as moças de Jequiá aprender, para quando a gente chegar lá no nosso seminário presencial, todo mundo já saber quem é essa tal da quitina e quitosana, tá bom? E aí, então, vou passar para a Bruna responder a segunda parte, e aí depois eu estou vendo a Neide aqui também, de Jequiá, depois da Bruna, se alguém de Jequiá quiser explicar para a Carla, será um prazer. Vamos lá, Bruna. Então, Carla, tu perguntou sobre a questão de comercialização, né?
O curso, a princípio, ele vai ensinar a fazer a extração de quitina e produção de quitosana de uma forma caseira, para que todo mundo já possa começar a fazer isso, pensando no primeiro momento nessa questão alimentar, para que possa, então, né, fazer alimentos nutritivos, comercializar esses alimentos. Mas, no segundo momento, sim, essa quitina, essa quitosana, elas podem ser comercializadas, só que para isso elas têm que ter aprovação, então, dos órgãos regulamentares, para ser produzido, né, como se fosse uma indústria. Não lembro se tinha mais alguma pergunta. Não, só isso. Marcos e Bruna, muito obrigada, viu? Vocês estão de parabéns. Capaz. Boa noite Luquinha, a todos. se quiser explicar um pouquinho aí o trabalho, Edilene, se quiser falar, fica à vontade. Olá, Edilene. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Edilene, eu sou daqui do Maranhão, sou de um povoado chamado Santa Clara, que faz parte do município de Humberto de Campos. E aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham com o caranguejo, inclusive tem as quebradeiras de caranguejo. E esse curso, assim, é muito importante para elas. O negócio é porque nem todas têm acesso ao celular e não podem acompanhar o curso. Então, algumas pessoas aqui estão acompanhando para poder depois repassar para essas outras mulheres, né, que trabalham com caranguejo. E esse curso ele é muito importante, né, para essas pessoas, porque elas vão ajudar o meio ambiente e também vão obter uma renda a partir daí. E eu quero saber se poderia fazer tipo uma associação para fazer essa comercialização, já que já tem essas mulheres que são quebradeiras de caranguejo. Obrigada, e o curso está muito bom, já adorei já no primeiro dia e estou bem ansiosa para os próximos dias. Muito obrigada. Obrigado, Edilene. Antes da gente responder você, eu queria que a Luquinha ajudasse a responder vocês a partir da experiência delas aí, da associação delas, já vai responder a Edilene já. Vamos lá. É isso aí, professor. Desde o dia que eu participei do curso de elaboração de projeto em Pernambuco, né, que foi um convite do CMBio, do Terra Mar e Rede Costa dos Corais. Então, eu participei, como eu vi lá a dificuldade de muitas mulheres de Lagoa, Praia, Rio e tudo quanto for canto, elas também tinham problemas e dificuldade. Só que o problema da Lagoa do Jiquiá seria, né, sempre foi o casco do siri, que tem um mau cheiro muito forte. Então, eu levei esse problema, participei do curso de elaboração de projeto, só que agora vem o porquê e como é que se deve ter resultado. É colocando em prática. Problema, dificuldade, tem muitíssima, mas só que tem que ter muita persistência, muita fé, muita determinação. Porque até que no início, quando a gente iniciou, eu com as mulheradas, iniciei com meu esposo, depois junto com as mulheradas, e as críticas, principalmente falando da gente assim, porque a gente ficava trabalhando nesse trabalho com um cheiro muito forte dos siri, dos cascos do siri, chamar a gente de ferozes, muitas críticas, né? Então, assim, aquilo deixava a gente muito triste por a gente ser muito xingada por causa do mau cheiro. Então, assim, aquilo ali, ao mesmo tempo, nos entristeceu, mas ao mesmo tempo foi ali um fortalecimento para nós, porque a gente não desistiu com as críticas, nada, a gente ali nos fortaleceu, demos continuidade no trabalho para você ver o sucesso do resultado quando se coloca as coisas em prática. Na nossa associação já é ganho de 3 editais, já foi ganho, aqui na nossa associação, a associação que está engateando, o professor sabe muito bem de toda a nossa história, né? Porque é uma associação engateando, gente. A gente já conseguiu 3 editais, gente. 3 editais, não foi pela carinha bonitinha da gente, não. Nós ganhou 3 editais por história, por acontecimento e a vivência do nosso trabalho com o meio ambiente, porque assim, esse trabalho que a gente faz é um trabalho riquíssimo para o meio ambiente e foi daí também que criou ideias de outros segmentos na associação. A gente tem o segmento do turismo ecológico, temos o segmento também do sabão reciclado, temos segmento do artesanato sustentável. Então, tudo isso é ideia, gerando ideia, colocando em prática, e assim a gente só tem a agradecer, né, principalmente pelas capacitações
e as oportunidades, né, da RESEC, do ICMBio, dar essa oportunidade a essa galera que está botando a mão na massa. O resultado é esse, e eu quero que todas vocês que participarem desse curso coloquem ele em prática. O segredo é colocar em prática fé, muita força e determinação. Isso aí, Luquinha. Obrigada, muito bom seu depoimento. Eu vou ajudar a responder a Edilene falando algumas coisinhas bem breves aqui. Primeiro o seguinte, e também tentando responder a Carla numa pergunta anterior, e essa pergunta que tem aqui da Sirlene, falando assim, de que maneira é usado a quitosana na indústria farmacêutica, né? Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês, pescadoras e pescadores, é uma coisa muito nova. A gente não tem em nenhum lugar instalado uma agroindústria de beneficiamento de resíduos de crustáceos. Não existe isso no Brasil, a não ser do ponto de vista industrial, né? Então, só assim, a empresa, a indústria, tal, produz. Então, a gente está tentando trazer uma alternativa de renda, né, para as mulheres, para os homens, para pensar aí, né, o que fazer com esses resíduos. Então, isso é uma primeira coisa da inovação. Pessoal, vou pedir para desligar um pouquinho os microfones para fazer silêncio. Obrigado. A segundo aspecto, na pergunta da Edilene, é se precisa montar uma associação. Eu acho que sim, Edilene, porque você precisa de um CNPJ, né, um cadastro nacional da pessoa jurídica, para você, por exemplo, acessar os editais. Né? A Luquinha aqui, a Eliane falou de 3 editais que foram selecionados, e hoje, por exemplo, tem um edital aberto no GEFMAR, né? Um edital aí para apoiar exatamente esse tipo de iniciativa comunitária, que é formar, né, pessoas para pensar a geração de alternativa de rendas, né, nas comunidades que atuam com pescados. Né? Então, tem um edital do GEFMAR, por exemplo. Então, para você acessar esses editais, para trazer esses benefícios para a comunidade, precisa de um CNPJ, precisa de uma associação e de uma cooperativa. E aí, concluindo aqui a minha fala, né, sobre como que é usado a quitosana na indústria farmacêutica, a professora Bruna lá explicou rapidamente para nós aí no slide, né? E eu vou pedir para ela só concluir de novo, repetir aqui para a turma que chegou. Claro. Posso complementar? Então, primeiro eu queria falar, né, que relato inspirador da Luquinha, né? É muito bom escutar assim esses relatos assim que dão certo e mostram também um pouco da realidade, porque é bom ver esse lado que nada é fácil, né? Sempre tem muita luta por trás para conseguir chegar onde a gente quer. E, bom, em relação à pergunta da aplicação farmacêutica, muitas daquelas aplicações que eu trouxe são mais pesquisas e ainda não são aplicadas, que é a questão, então, da aplicação farmacêutica. Então, é para vocês verem que ainda tem oportunidade de produtos para serem desenvolvidos. O que a gente tem já comercializado fora do Brasil é na linha de cosméticos. Então, a quitosana ela pode ser utilizada nessa linha de cosméticos, né, para manter essa hidratação na nossa pele, para manter o nível de água e também para ajudar na saúde dos nossos fios. Na área farmacêutica, ela tem essa aplicação como revestimento de medicamento para fazer com que os medicamentos sejam mais eficazes, ou seja, a gente consegue utilizar uma dose menor e ter a mesma ação e também ter menos efeitos colaterais, o que é muito interessante em medicamentos que têm efeitos colaterais bem, assim, que nos prejudicam, né? Como é o caso dos quimioterápicos, mas ainda não está sendo comercializado. Ainda são pesquisas que daqui a uns 5, 10 anos, com certeza a gente já vai estar vendo no mercado. Ei, Bruna, olha, tem mais uma pergunta aqui no nosso chat, que eu fiz uma pesquisa para ajudar você na sua resposta. Aí estão perguntando aqui se o Buzo, que é esse cara aqui... Opa, vamos ver. Olha, Buzo, esse aí... Você acha que tem quitina nele? Tem quitina.
Olha aí, tá Eu, vendo? eu adoro ver essa diversidade, né? A gente começa a conversar e começa a ver seres assim bem diferentes. Aí, Joilton, então temos quitina Ou aí às na. vezes ou às vezes cada um tem um nome, né? Numa região chama de um nome, na outra região chama de outro. Ó. Eu gosto bastante de aprender essa diversidade que a gente tem. Aí, ainda sobre a Edilene, né? Qual é o nome do edital? É o Jeff Mar. Se você entrar no nosso grupo de WhatsApp, né, que tem um link lá no e-mail para quem se inscreveu, eu posso colocar o edital ali para vocês depois, tá bom, Edilene? E aí você avisa as moças que querem depois ver essa aula, que não estão participando, e a gente vai colocar a gravação ali nesse grupo de WhatsApp, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida? Olha, tem mais aqui, ó. O curso também irá ensinar como fazer quitina de casca de marisco? Então, na nossa próxima aula, eu vou conversar com vocês para começar a entender melhor quais são as matérias-primas, além de caranguejo, siri, camarão, que eu sei que tem muito por aí, para eu conseguir também trazer outros seres vivos, outros crustáceos, outros moluscos que vocês possam achar interessante. Então, se vocês tiverem alguma outra matéria-prima que vocês possam achar interessante, já vão pensando aí, que aí na nossa próxima aula eu vou conversar com vocês novamente sobre isso, e aí vou anotar tudinho que vocês acharem interessante para trazer lá na nossa terceira aula. Olha, tem uma pergunta aqui da Viviane que eu até iria pedir para ela fazer aqui é, com o fone mesmo, porque eu não entendi como a pergunta a partir Ô, do. Marcos, sobre o grupo, é aquele grupo que eu já estou ou é outro? Elaboração de projetos? Não, é o grupo de. É o grupo Do mesmo curso aqui do agora? curso. Do curso agora. Ah, tá certo. Vou entrar lá, tá bom, obrigado. Viu? Você tem o link, né, para entrar lá? Você recebeu o e-mail, né, com o link. Recebi o e-mail, recebi. Eu vou entrar então, Pronto, obrigado. pronto. Daí eu coloco o edital lá no grupo e essa gravação também vai estar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Eu queria pedir para a Neide ou para a Estelita explicar um pouquinho como é que vocês fazem o adubo do resíduo de siri aí em Jequiá. Neide, pode explicar? Estelita ou a Luquinha mesmo, contar para a gente como que é feito aí esse adubo, para também as pessoas entenderem essa alternativa, né? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Neide, sou vice-presidente da Associação Mulheres em Ação de Jequié da Praia. O adubo, né, a gente começou a fazer, né, com a caça do siri. A gente, antes que era poluída, né, jogada na lagoa. Hoje esse grupo de mulheres, eles não deixam mais poluir, jogar na lagoa, a gente retira. E daí ele passa pelo processo de lavagem, secagem e depois a compostagem, né, que é a cama de galinha. Eles são triturados, fica um grãozinho que nem farinha, parece uma farinha. Bem branquinho fica, sai o mau cheiro, não fica aquele cheiro tão forte, e aí faz aquela misturada. Aí fica lá o adubo, né, que a gente batizou como nome, reflorescer. E é excelente para plantação, viu? O Neide, aproveita que você está falando, explica aqueles outros usos que os professores estão procurando vocês, né? Conta para nós aí se tem outros dois usos, né? Que vocês estão aí também tentando encontrar alternativa. Conta para nós. Sim, já parece até uma menina da universidade aqui, colega da gente, né, que ela levou o material da gente, né, do casco do siri, ela levou para a universidade dela, e estão fazendo, vieram dar devolutiva para nós, né, para a associação, que com o casco do siri também, com o pó dele, estão fazendo um bloco, esse bloco para construção. E foi 98% eficaz, e deu, através do pozinho do siri, E que forma, também fica que nem uma areia. tem também aquele outro que está pesquisando para fazer carvão Sim, ativado, né? isso, e o outro que veio também, ela pegou para fazer esse carvão aditivado.
Excelente. Ó, esses usos, né, que a Neide trouxe para nós, de fazer adubo, fazer bloco de construção, fazer carvão ativado, vamos dizer, isso sim é uma atividade mais física, né, porque você não mexe muito na composição química, né, da coisa, mas, enfim, você dá um uso ali do produto. Aqui no curso da Bruna, a gente vai ter mais o foco na produção de quitina e quitosana, que são esses bichos novos, esses nomes novos que a gente está falando. Pessoal, eu vou passar um recadinho aqui para vocês. Eu estou colocando no chat um Google Forms para vocês assinarem, né, a lista de presença. Quem não conseguir fazer isso, de entrar no Google Forms, escreve aqui no chat o seu nome completo e o lugar de onde você está falando, porque isso é importante para nós, que no final desses 5 encontros, quem participar de pelo menos 4 encontros, a gente vai emitir o certificado de participação, né? Então, é importante você mostrar a sua presença aqui. Sandro, você que está aí com bastante pessoas aí, se quiser facilitar, escrever tudo no chat, ou se você tiver capacidade de escrever no Forms, eu agradeço, para a gente aí garantir a lista de presença, né, do nosso curso. Acabei de me ajeitar aqui para escrever, professor, no chat logo. Eu vi aqui, rapaz, estou vendo tudo. E aí também queria aproveitar nessa coisa de documentar o nosso encontro, eu queria pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer um registro fotográfico. Aí, no caso, quem está com o Sandro aí, vamos ver se a gente consegue colocar todas as carinhas aí do lado do Sandro. E, professor? E aí, Sandro? Antes vai chegar para os encerramentos, eu queria fazer uma fala, se possível. Tá, deixa eu só fazer essa foto aqui, Sandro. A gente ainda tem bastante tempo ainda aqui na sala. Eu só queria que todo mundo abrisse as câmeras. É aquela hora que a gente vai arrumar o cabelo, né? Vai deixar ficar mais bonito para sair na fotografia, vai passar um perfume para sair cheiroso na foto. Então vamos lá, eu vou preparar aqui para mim fazer a fotografia aqui de quem está no curso. Tá bom, Edilene, não tem problema não. Não vai conseguir, né? Abrir. Olá, hein? Eu vou fazer o registro. Aquela hora de abrir o sorriso, hein, pessoal? Dá aquele sorriso para a gente sair bonito na foto. Olha lá, mais uma rodada aí. Muito obrigado. Olha só, a turma do Sandro. Sandro, segura aí que eu vou fazer uma foto especial tua aqui. Olha quanta gente bonita lá com o Sandro. Muito legal, muito legal. Foi feito. Sandro, se você quiser fazer a fala agora, fica à vontade. Já, professor. Quiser fazer a pergunta, Sandro, passa a falar. É uma pergunta com um pouco do discurso, né, relacionado à questão da pesca, o quanto é importante essas pesquisas, né, relacionadas ao pescado, que a gente vê hoje o aproveitamento total, né, do boi, vamos dizer assim, da pecuária, que a gente tem, né, aproveita o couro, aproveita o chifre, aproveita o casco, aproveita o osso, aproveita tudo. E do pescado a gente tem muito disso, né, a perda vamos falar assim, da perda de energia, da carga de energia que as famílias botam no trabalho, e isso, às vezes, parte dele é jogado fora, né? Então, quando a gente fala sobre isso, assim, a gente fala aqui para as pescadoras o quanto é importante desse trabalho a gente conseguir aproveitar o máximo, não perder nada, né? Não deixar que o bicho morra antes de ser comercializado, aproveitar o máximo que a gente tem. E aí, para fazer uma relação como a gente tem da pecuária, de ter a carne e ter os seus outros produtos, como couro, chifre e assim por diante, da gente trazer aqui, professor, se fosse possível, o preço do filé do caranguejo e do siri, que é um dos produtos que é comercializado, e a gente vê a distância que é entre quem cata e aonde está comercializado nos restaurantes.
se fosse, não aqui direto, mas se eu conseguisse captar essas informações, né, a nível nacional, que a gente tem aí várias resex ao longo do Brasil, aqui eu já tenho diferença aqui dentro do território, né? Aqui em Soura a gente tem uma diferença de comercialização do filé. Agora, você imagina isso ao longo do Brasil. Acho que seria interessante para a gente ter no acréscimo, né? Vamos dizer assim, o que a gente tem de hoje do filé que está sendo comercializado e o que a gente pode agregar a partir dos outros produtos que a gente pode estar comercializando, né? Extraindo e aproveitando, né? Informação valiosíssima aqui. Beleza? Ótimo, Sandro. Muito boa Eu só a sua queria sugestão. fazer uma fala também. Ah, tá, pode falar. Eu não tinha visto, professor Marcos. Pode falar, depois eu. Não, Sandro, eu acho que excelente provocação. A gente pode utilizar até o nosso grupo de WhatsApp ali para fazer essas conversas, fazer esse levantamento aí ao longo né, nesse intermódulo. De repente você promove ali uma enquete para a gente saber quanto que está rolando esse preço do filé, né, para a gente levantar. Excelente provocação, Sandro. Por favor, Bruna, complementa. Ah, então, eu achei muito interessante também esse ponto que o Sandro trouxe, porque essa questão do pescado que tu falou, né, até com um comparativo com o boi, que a gente reutiliza tudo, no pescado a gente ainda também pode estar reutilizando outras frações, que é até parte das pesquisas que nós temos lá também no laboratório. Porque a cabeça e a víscera do pescado, a gente contém óleo, né? Que eu até comentei com vocês lá no intercâmbio também, nessa sessão de dúvidas, que é aquele ômega 3. Então, a gente também pode estar utilizando essa cabeça, essas vísceras, que iriam fora para fazer essa extração do óleo. Na pele do pescado, tem colágeno, que a gente também pode estar utilizando tanto para vender como colágeno, quanto para transformar esse colágeno em gelatina. Porque por mais que no dia a dia aquela gelatina que a gente consuma, né, seja normalmente da pele bovina ou suína, no pescado a gente também poderia estar extraindo essa gelatina, que por enquanto, né, está como linha de pesquisa, mas também são possibilidades. E dessa forma a gente teria o aproveitamento do pescado por inteiro, não só do filé, mas também essas outras partes que também que virariam resíduos, a gente pode ter extração de óleo, que seria o ômega 3, e da gelatina. São outras linhas também de aproveitamento, né? Fora essa questão de quitina e quitosana dos crustáceos, a gente também teria esses outros aproveitamentos do pescado. Muito interessante essa fala. Maravilha. Pessoal, e aí, alguma dúvida mais aí de vocês nessa primeira aula? Alguma pergunta? Quem tem alguma questão? Não esqueça de assinar, né, nossa lista de presença no chat ou entrando no Google Forms, tá bom? E aí, assim, como que vai funcionar um pouco o nosso curso, né, para a gente deixar todo mundo alinhado? A Bruna vai me complementar, mas eu vou dizer assim, nós vamos ter 5 encontros virtuais como esse, de mais ou menos 1h30 no máximo, né? E aí a gente vai ter tarefas do intermódulos, ou seja, desse primeiro encontro para o segundo encontro, sempre vai ter uma tarefinha. Então, o Sandro, por exemplo, aqui, juntou um monte de moças, né? E aí eles vão fazer como se fosse um grupo de trabalho. Então, seria interessante, se você tiver, que nem você, Edilene, também, que tem um grupo de moças, que nem Jequiá da Praia também, né? Seria legal vocês se identificarem que estão aqui no curso, para se juntarem, porque daí, por exemplo, lá para, se eu não me engano, a terceira aula, a Bruna vai ensinar a fazer pão com a quitosana, né? Vamos fazer pães. Paquitina. Paquitina, obrigado. Obrigado, Paquitina. Obrigado. E aí seria legal, então, vocês se juntarem para vocês juntas fazer esse trabalho aí de tentar fazer o pão tal, para a gente, na aula de quarta-feira, da quarta aula, né? A gente saber o resultado disso, né? Nós vamos ter o grupo de WhatsApp para ir tirando dúvidas de vocês. Vocês podem ir colocando, postando fotografias do grupo de trabalho de vocês, ou se você está fazendo sozinha,
Você pode postar uma fotografia lá de você trabalhando na tarefa, que a gente vai passar. E a gente espera que lá no final, né, na quinta aula nossa, nós tenhamos aí uma comunidade de aprendizagem, pensando aí, quem sabe a gente pode, para além de março, né, ficar trocando informações. Se vocês escreverem o projeto do Jeff Mar, por exemplo, e vamos dizer que vocês são contempladas, olha que oportunidade a gente continuar, né, trocando experiências. Não acho que a gente vai chegar na quitosana tão fácil, né, porque é um processo que precisa aí de uma soda cáustica, e para mexer com soda cáustica é uma coisa mais trabalhosa, mas o pãozinho de quitina vai rolar, né, Bruna? Dá uma contada para nós aí, como você está vendo. Ah, com certeza. Então, até então já vou adiantar, já como o professor Marcos falou da questão das tarefas, né? A primeira tarefa de hoje vai ser algo mais simples, né? Porque a gente ainda não tem informação suficiente para botar a mão na massa, mas então seria assim, olha, acredito que todas estão no grupo do WhatsApp, o que ainda não está vai entrar, ou pelo menos o representante do grupo vai estar lá no grupo, né? E aí, então, eu gostaria que cada grupo respondesse lá com as suas palavras, né? O que entendeu sobre o que é quitina e sobre o que é quitosana, porque até para eu conseguir avaliar se eu estou sendo claro ou não, para daqui a pouco, então, a gente reforçar algum conceito. E também, como pergunta 2, qual seria o produto ou a aplicação que vocês acharam mais interessante contendo quitina ou quitosana? Então, já tem essa nossa primeira tarefa já para a próxima, para fazer ao longo da semana, e que vocês podem compartilhar lá no grupo, que eu acredito, então, que todas têm acesso. E como o professor falou, no decorrer, então, das aulas, a gente vai começar a fazer uma parte mais prática, né? Que seria depois da terceira aula, quando eu ensinar essa parte de extração de quitina, a formulação do pão, que depois a gente pode ficar mais aberto também com outros alimentos, que lá no intercâmbio mesmo, as meninas lá da Bahia falaram que elas fazem acarajé. Então, daqui a pouco a gente começa a ter mais uma troca de ideia e ver outras possibilidades de alimentos que a gente pode estar fazendo, então, fortificados com quitina, né? E também são alternativas de renda, porque são alimentos funcionais. E lá para frente, então, a gente vai vendo, conforme esse andar, o que a gente vai fazendo. Mas, então, a gente já tem a nossa primeira tarefa de hoje, que seria essa, né? O que é quitina, o que é quitosana, qual é a diferença delas e qual produto, né, na opinião de vocês acham que é mais interessante que pode ter quitina ou quitosana. Então, o responsável pelo grupo, né, pode mandar a resposta lá no WhatsApp, e eu também fico disponível lá no WhatsApp para qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bem? Então, já agradeço aqui de antemão já pela presença de vocês também, e é um privilégio estar aqui com vocês, tendo essa troca aqui. Eu também aprendo muito aqui com vocês. Ótimo, Bruna. Pessoal, a gente está indo, então, para o bloco final do nosso encontro, e eu queria, então, abrir a sala aqui, o microfone, se alguém tiver uma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que não entendeu, ou se quiser fazer o uso da palavra, né, para esse fechar nosso encontro de hoje. Então, a gente abre aqui a palavra para os fechamentos. Por favor, Luquinha. Eu queria explicar também aqui para todos que não teve muitas inscrições, aliás, muitas pessoas participando hoje, porque muitas mulheres não souberam se inscrever, não sei se é porque também não sabe mexer no celular, né, também. E nessa correria também que a gente está aqui com esse outro edital, a gente também não teve como ajudar todas as mulheradas. E também a internet. Tem lugar também que está péssima a internet. Foi por esse motivo que algumas mulheres também não conseguiram entrar. Luquinha, eu acho que a gente pode voltar a abrir, né, a nossa inscrição lá para as mulheres se inscrever, porque a gente se surpreendeu com a quantidade de inscrição, a gente reabre para as pessoas cadastrarem ali o nome delas, e a gente convida essas pessoas que não conseguiram participar hoje a entrar no nosso grupo de WhatsApp, viu, Luquinha? Porque lá nós vamos ter essa nossa aula gravada, e elas podem assistir. E aí, quem for assistir a aula gravada, presta atenção
que tem que botar uma senha, tá bom? Vai vir junto lá o link para ver a gravação e umas letrinhas ali com a senha para explicar, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Isabel aqui, que ela queria falar alguma coisa. Eu acho que a Gracilda também gostaria de falar. Então, vamos lá, Isabel. Boa tarde, professor Marcos. É muito importante a gente ter esse bate-papo no finalzinho, né? Porque a gente não conseguiu entrar no início, por motivo, muita gente não tinha baixado o Zoom, né? Que é importante ter baixado o Zoom, e a gente não recebeu o link de entrada, porque tinha que entrar no e-mail, a gente não estava sabendo. Por acaso, eu entrei no e-mail e vi que era pelo e-mail, fiquei esperando o tempo todo, fizesse grupo, essas coisas, e eu não conseguia entrar na aula, foi por esse motivo. Muito obrigada. Vamos corrigindo com o tempo aí, Isabel. Na próxima aí a gente já sabe como é que é e vai ter a gravação ali para quem não conseguiu aí, para ela se atualizar. Obrigado, Isabel, pelo seu depoimento. Gracilda. Eu acho importante que reabra as inscrições, porque eu fiz minha inscrição rapidinho ontem na associação, porque eu faço parte aqui da Associação de Marisqueiras e Pescadores aqui de São Bento, Maragogi, Alagoas, e eu não comuniquei a ninguém. E eu não sei se as pessoas viram o link. Eu sei que eu estou sozinha, mas durante a semana eu vou comunicar na associação, vou mobilizar para que no próximo sábado eu não esteja sozinha, e sim a gente estejamos em equipe, participando. Tu não está sozinha, não, mulher. A gente está tudo junto, misturada. Estou tentando desligar aqui o microfone. Muito bom, Gracilda. Eu, acabando a aula aqui, eu volto a deixar a inscrição aberta, tá bom? E daí as pessoas podem cadastrar. E Gracilda, você já está no grupo do WhatsApp? Sim, estou. Então, pronto. Porque é ali que vai acontecer melhor a comunicação, tá bom? Realmente, eu reparei que o e-mail assim, não é uma coisa muito... que criou isso, né? Criou essa situação. Enfim. Viviane, por favor, se quiser falar. Ô, Marcos, é porque eu pedi que Júlia entrasse, que ela está trabalhando com a gente lá na Mex. E ela disse que não está conseguindo, está dando erro o grupo de WhatsApp, o link. É mesmo? É. Eu nem tentei, eu vou tentar entrar ainda. Olha, eu acho que está funcionando, porque tem bastante gente que já entrou ali dentro, viu? Eu enviei por aqui também no chat para quem está aqui e ainda não entrou. Tá, eu vou tentar por lá para ver. Qualquer coisa eu aviso no grupo. Tá. Aí, pessoal, vamos lá, vamos escutar aí quem tem para falar. Alguém está inscrita? Isabel, você quer falar de novo? Não, eu estou tentando desligar aqui o microfone agora, peraí. Tá bom. Estou no grupo, aí tem que aguardar. Tá. Alguém mais gostaria de fazer alguma fala final aqui? Bom, então vou falar para vocês então do encaminhamento aqui que nós temos aí fechando então o nosso dia de hoje. Eu vou colocar o link, né, Sandro? Você quer o link do grupo do WhatsApp? Espera aí, gente, que eu preciso manejar aqui, o negócio não é tão fácil. Eu enviei aqui no chat o link, mas eu vou botar aqui embaixo de novo. Por favor. E o Sandro, eu mandei no teu WhatsApp, tá? O link lá, tá bom? Então, assim, o que é os encaminhamentos aqui para a gente fechar o dia de hoje? Eu vou abrir de novo o nosso formulário de inscrição para as pessoas que não fizeram ainda, né? Para fazer a sua inscrição, que é importante ter esse cadastro. Lá tem o CPF teu, isso vai ser importante na hora da emissão do certificado. Segundo encaminhamento, não deixe de, antes de sair o nosso dia de hoje, assinar o chat, né, dizendo seu nome, seu lugar, porque isso vai, né, comprovando sua presença aqui na nossa aula, isso vai dar lá o certificado final. No grupo de WhatsApp, nós vamos colocar a gravação de hoje, tá? Aí você presta atenção que vai ficar lá na conversa, mas eu vou colocar também na descrição do grupo. Na descrição do grupo, lá em cima, né? Você vê o que vai acontecer.
ficar colocando todos os links das gravações, né? Vai que entra uma pessoa lá daqui 2, 3 semanas, tenha lá guardado esse link. E as 2 perguntas da Bruna, né? A Bruna ela vai também fazer a pergunta lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou pedir para ela repetir a tarefa aqui de novo, por favor, para a gente fechar. Bruna. Claro. Então, as 2 perguntas são: pergunta número 1, o que é a quitina e a quitosana, explicando então a diferença entre as duas. E pergunta 2, na opinião de vocês, qual é o produto ou aplicação que vocês acham mais interessante contendo quitina ou quitosana? E qualquer coisa é só me perguntar lá no grupo também que eu vou estar por lá. Se vocês tiverem dúvida, assiste de novo a aula, né? A apresentação da Bruna que vai estar lá. Aí você pode assistir de novo e fazer a resposta lá para a Bruna. Beleza, pessoal? Podemos fechar o dia de hoje? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Então, maravilha. Começamos aí nosso curso, Bruna. Parabéns aí e seguimos. Bom final de semana para todos e a gente está lá no grupo de WhatsApp conversando. Grande abraço, pessoal. Fique bem. Um abraço, Marcos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, até a próxima. Valeu, Sandro, pelo apoio aí, mano. Pessoal. Na Bom fim de hora. semana. Valeu, valeu. Que Deus, né? Fica nem liga.